Nesse vídeo você vai conhecer um dos melhores indicadores de tendência que já inventaram. Se você colocar uma criança, um macaco treinado aqui para poder olhar para esse indicador e dizer para que direção está indo o mercado, ele vai saber. Então eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu tenho certeza, eu espero muito que você também consiga ganhar um macaco treinado. Então vai lá, pega um lanchinho, senta o like nesse dedo e vamos pro vídeo. Bom, todo mundo sabe que uma das melhores formas para um trader ganhar dinheiro é você operar uma tendência ou a favor dessa tendência. Existem muitos indicadores por aí que vão te mostrar como é que funciona a tendência, assim como, por exemplo, as médias móveis que eu apresentei, inclusive no último vídeo daqui do canal, eu apresentei um sistema baseado em médias móveis, que é o Rainbow. Eu vou deixar no card aqui em cima para você, se você ainda não viu, vai lá e dá uma olhada, vale a pena. Além de ser muito funcional, é muito bonito e beleza, deixa a gente mais feliz quando está operando aqui. Eu falo isso como designer, então não é só frescura, quando a gente combina melhores cores, melhores combinações, etc, etc, isso faz com que o seu cérebro fique mais propenso a se sentir recompensado por aquilo que você está fazendo e reduz a ansiedade. Então, nesse modelo aqui, a gente vai utilizar um sistema razoavelmente parecido com médias móveis, ele inclusive é baseado em médias móveis para identificar a tendência. Só que, na minha opinião, é mais fácil de entender o que esse indicador está te mostrando do que uma própria média móvel, para algumas pessoas pelo menos, porque de repente se você tem dificuldade com as médias móveis, você pode utilizar esse indicador aqui a seu favor. Então vamos lá, sem mistérios, o indicador que eu estou falando aqui esse tempo todo é o High-Low. E eu quero que você saiba que, se você já conhece o High-Low, eu vou te mostrar algumas formas de utilizar ele, que talvez não seja exatamente a que você tenha utilizado durante todo esse período, tá? Então fica até o final do vídeo porque vai ser importante, a gente vai estudar todo o conceito do indicador, como que ele funciona, como que você pode combinar e as coisas que você realmente precisa para poder operar de forma efetiva com ele. Então, como é que funciona o High-Low? Bom, ele é baseado em uma média, como eu falei antes, né? Vamos adicionar ele aqui, inserir indicador. Aqui no Profit/Vector, você já tem ele aqui logo de cara, ó, tendência High-Low Activator. Clica nele, insere no gráfico e dá um OK. Por padrão, ele já vem aqui com se eu não me engano, é com um período de 4, 3, vamos dar uma olhada aqui. Você dá 2 cliques nele aqui, ó, dei 3 aqui, já apareceu ali. Então tá com um período de 3, tá? Você pode clicar aqui e mudar as cores, caso você queira. Eu não vou mudar, eu vou deixar assim por padrão durante o vídeo. E o que você vai entender aqui sobre esse indicador? Bom, primeiro, a coisa mais simples de todas. Quando você tem a escadinha vermelha, significa que o mercado está em tendência de baixa. Quando você tem a escadinha verde, o mercado está em tendência de alta. Então, nada muito diferente do que uma regra de coloração normal, tá? Como eu te falei que ele é baseado em médias móveis, eu quero te mostrar aqui como é que isso funciona. Então, o High-Low, sabe quando você vem aqui e você insere uma média móvel? Vamos colocar aqui, ó. Média móvel, média móvel, inserir, OK. Eu vou fazer o seguinte, para eu comparar, eu vou colocar no mesmo valor, tá? Então, vou colocar aqui um High-Low Activator de 10 períodos, 10, aplicar e OK. E a média móvel, você vai perceber que ela passa bem no meio do High-Low, tá vendo aqui? Ó? Bem no meio aqui, tá mudando e tal. Você percebe que ela tá no meio dessa variação aqui. Então, o que eu faço aqui para você entender como é que funciona isso daqui? A média móvel, ela calcula o valor médio do preço de fechamento dos candles, certo? O High-Low, ele calcula a média móvel do preço de máximas e mínimas. E quando o mercado começa a fazer um tipo de variação mais voltado para novas mínimas do que para novas máximas, ele vira o High-Low para baixo, então ele fica vermelho. E quando ele começa a fazer novas mínimas mais altas e máximas mais altas, ele vira o High-Low para verde, tá? Então ele assim identifica a tendência. O que eu vou fazer aqui? Bom, se eu mudar essa média aqui, propriedade da média móvel, e trocar o valor dela de fechamento para máxima, você vai perceber que ela passa aqui na altura do High-Low, tá vendo? Ele vem acompanhando o High-Low aqui. É uma pequena variação, aliás, eu não troquei o valor da média aqui, né, para colocar 10, aplicar, beleza. Agora eu tenho aqui a média com 10.
Então você vê que ele vem acompanhando o high-low de acordo com a variação das máximas dos ativos. E quando o mercado começa a fazer as máximas um pouquinho maior, como foi aqui, ele vira o high-low para cima. A partir daqui, ele virou para baixo de novo, porque a média das últimas 10 mínimas começou a apresentar um resultado negativo, então ele vira e começa a marcar a variação ali das máximas para você. Você pode utilizar o high-low como stop móvel, por exemplo. Eu não acho que é muito válido, mas é uma forma de você fazer, tá? Ou você pode usar ele como ponto de entrada. Então tem várias formas de utilizar. Não é uma fórmula perfeita, exata, que não, você não pode fazer de outro jeito. Você pode. Então aqui eu coloquei ele pelas máximas, e se eu colocar ele pelas mínimas, você vai perceber que ele passa aqui dentro da zona da escadinha verde do high-low, tá? Então com isso você entende que ele nada mais é do que um sistema de média móvel que calcula a variação de máximas e mínimas e que muda a posição dele para você entender onde que está variando essas mínimas e onde que estão variando essas máximas, e muda a cor também. Isso facilita muito a visualização. Quando a gente vem aqui e coloca ele com o valor padrão que ele veio, né, que foi de 3 períodos, você percebe que ele começa a variar muito. Então ele fica vermelho, fica verde, fica vermelho, fica verde. E isso daqui não te ajuda em absolutamente nada. Então eu estou aqui no Bitcoin, por exemplo. Então aqui ele virou para verde. Eu poderia falar, olha que movimento lindo. Você entra aqui e sai aqui. Aí ele ficou verde de novo. Você entra aqui e sai aqui. Tá vendo? Você vai ficar rico operando isso aqui, mas essa não é a verdade. Porque quando chegar no momento em que o mercado fica lateral, é a hora de você ficar pobre. E ninguém fala para você que você vai ficar pobre se você ficar fazendo besteira aqui. Então você vai executar ele de formas melhores, ok? E é isso que eu quero te mostrar aqui durante esse vídeo. Não apenas o indicador, mas as formas de utilizar ele. Como eu falei, eu estou te apresentando ele como um indicador de tendência para você identificar a tendência, o que significa que você deveria procurar a direção de um time frame maior, e com esse time frame maior, você vai entrando nos padrões de candle que você está vendo a favor dele. E sinceramente, um padrão de 3 períodos não é exatamente um bom padrão de time frame maior para você entrar a favor das suas operações, certo? Você quer um período grande. Então, nesse caso, como vocês sabem, eu utilizo muito aqui as médias móveis, né? Eu uso as médias móveis de 12 e 26, 12 e 26, e tem muita gente que vai usar as médias de 9, 20, 9, 21, qualquer uma que você fique confortável em utilizar, porque é importante que você utilize algo que você não tenha dificuldades na hora de executar, tá? Então, escolhe aí qual é o valor que você quer. Eu vou te apresentar alguns valores aqui como sugestão. Vamos lá, então. Quais são esses valores de sugestão? Primeiro, se eu estou aqui num time frame como o diário, por exemplo, me interessa saber mais ou menos o que o gráfico semanal ou o que o gráfico mensal estão fazendo para eu entrar a favor desse movimento, certo? Então, nesse caso aqui, você pode utilizar a lógica aí para poder colocar para intraday se você quiser, mas no caso aqui, a lógica é a seguinte: se eu tenho aqui um high-low de 3 períodos, eu acho ele pouco, eu vou utilizar aqui, por exemplo, um high-low de 12, porque é uma média que eu já estou querendo utilizar. Ou caso você queira utilizar um mês, no caso de ações, você vai ter basicamente 20 dias, então você utilizaria um high-low de 20. Se você está em cripto e cripto funciona 24/7, você vai ter mais ou menos 30 como um período que seja válido para você. Então você vai utilizar um desses períodos que fique confortável, ok? Eu vou usar aqui o primeiro exemplo, então vão ter vários exemplos ao decorrer desse vídeo. Eu vou usar aqui o primeiro exemplo com o high-low de 12, aplicar e ok. Bom, com o high-low de 12, você já começa a ver que o mercado ele tende a respeitar mais uma tendência, ele não fica mais mudando o tempo inteiro. E aqui você começa a perceber, por exemplo, quando o mercado vem de um movimento de queda, claro, e aí, durante esse período aqui, era queda clara. Na sequência, ele fica verdinho e você pensa, opa, correção. E aí depois ele ficou vermelho logo na sequência com um movimento pequeno. E a primeira coisa que você tem que pensar é, ótimo, resumiu a tendência, agora ele vai começar a cair. Fez mais um verdinho, mercado lateral. Então é relativamente simples até de você entender como que está o mercado.
E aí, com isso, você pode simplesmente pegar e começar a traçar as suas linhas de suporte e resistência de curto prazo para poder tentar entender qual é a variação que o mercado está fazendo dentro da lateralização dele, para você não operar quando ele tiver nessa lateralização ou operar comprando fundo e vendendo topo, comprando fundo e vendendo topo, beleza? Bom, como a gente está falando de tendência, eu não vou me estender aqui sobre o mercado lateral, depois a gente fala sobre o vídeo de mercado lateral, se vocês comentarem muito que vocês querem um vídeo sobre isso, tá? Sobre as tendências, então, a gente tem aqui a média de 12 e 26. Bom, com isso, eu posso colocar as duas aqui, eu vou deixar só de 12 aqui por enquanto, e ele vem seguindo. Dessa forma, você pode executar alguns dos modelos que a gente tem aqui no próprio canal. Então você pode executar, dentro do que tem aqui, um modelo como seria um preço de fechamento de reversão, que poderia ser esse candle aqui, ou esse candle aqui. Você poderia executar um pin bar, que seria esse daqui, um engolfo, que seria esse daqui. Você poderia executar um 1, 2, 3 de alguma forma aqui. Inclusive, mais do que isso, você poderia executar uma compra no toque do high-low, com um stop que seria, por exemplo, 1 ATR, 2 ATR, a amplitude do candle aqui que tocou para baixo ou do candle anterior. Então, por exemplo, esse candle aqui foi o que abriu. Ele abre aqui, vem e toca aqui. Se você compra nesse nível, você pode, por exemplo, pegar toda a amplitude desse candle aqui e jogar ela aqui para baixo como seu stop, certo? Então você consegue fazer uma compra na tendência com um sinal que é a compra no toque do high-low para um alvo que seria 2 vezes, 3 vezes, 1,5 vezes. Isso aí vai de cada um. Para quem quer scalp 1 para 1 já está ótimo, porque você vai pegar muitas vezes. Então esse exemplo ele funcionaria aqui muito bem, tá? Normalmente ele não vai funcionar mais de 3 vezes seguidas, tá? Então já vou deixando isso aqui bem claro para vocês. Se você executar ele a terceira vez seguida e der gain, senta na mão um pouquinho, espera ele dar errado para depois você tentar voltar a operar. Então, dessa forma você já consegue utilizar ele com uma tendência mais clara. Como que você faz agora para poder deixar ele ainda melhor? E esse é o grande segredo. O que você vai fazer? Você vai utilizar 2 high-lows. Um vai te mostrar a tendência do time frame maior, o outro vai te mostrar a tendência do time frame menor. Quando os dois time frames se alinharem, a partir dali você pode assumir os sinais na direção daquele time frame, certo? Então vamos utilizar um exemplo aqui para ficar bem simples para todo mundo. Bom, eu vou utilizar aqui, eu vou trocar o meu high-low de 12, como eu falei, para um high-low aqui de 30 períodos. Maurício, por que 30? Porque eu estou operando num time frame diário e um mês tem 30 dias, beleza? Em média. Então eu vou colocar aqui o de 30, aplicar e ok. Bom, dessa forma, eu entendo que o mês ele está em tendência de alta. E agora eu preciso de algo que me diga o seguinte, olha, o diário está fazendo a correção e agora o diário terminou a correção. Quando o diário terminar a correção é a hora que eu quero entrar, certo? Porque aí eu vou entrar a favor do time frame mensal, que está maravilhoso. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um novo high-low activator, inserir, ok. Isso daqui você pode utilizar como você quiser. Você pode utilizar inclusive o próprio high-low de 3 aqui. Por quê? Agora, mesmo que eu tenha te falado, olha, o high-low de 3 é um período muito curto para poder fazer isso, ele sozinho é muito curto. Mas se você sabe que o gráfico maior está em tendência de alta, e esse gráfico aqui, do menor, ele começou a fazer tendência de baixa, eventualmente, essa tendência de baixa ela é uma correção para voltar a subir. E quando o high-low ficar verde, ele vai te falar, olha, a correção provavelmente terminou, agora é a hora de você entrar no mercado. Então você teria uma possível entrada a partir desse primeiro candle aqui, tá? Poderia ser no fechamento, na abertura, na máxima, na abertura não, na verdade, no fechamento dele, na máxima, poderia ser no pullback aqui na máxima do candle anterior, então tem vários pontos. Na sequência, você poderia começar a entrar em qualquer ponto a partir desse candle enquanto o high-low estivesse verde.
Poderia ser no fechamento, o stop teria que ficar aqui embaixo, técnico, né? Você não queria colocar ele muito curto aqui, até porque isso aqui já deu uma andada interessante. E aí ele vem, faz a correção e faz isso daqui, e você tentaria entrar também novamente na compra aqui. A partir do momento que os dois ficam vermelhos, você consideraria as oportunidades de venda. Então a partir daqui você teria uma oportunidade de venda, aqui você teria uma oportunidade de venda, e aí ele vira para alta novamente. E na alta você tem aqui compras a partir desse primeiro candle aqui e conseguiria, nesse caso, pegar uma tendência razoavelmente interessante. Na verdade, seria aqui? Não, seria daqui mesmo. Então, uma tendência interessante aqui que chegou a andar 38% antes de corrigir e daria uma saída aqui só por inversão do high low de 26%. Então, isso daqui seria uma forma. Pessoalmente, eu ainda acho o de 3 um pouco apressado, né? Um pouco precoce. Então 4, 5, o negócio já começa a ficar mais interessante. Olha a diferença, ó. Mudei para o de 3 períodos, olha aqui. Ficou verde aqui, vermelho, verde, vermelho, verde. Quando eu mudo, por exemplo, para o de 4 períodos, ele já fica mais uniforme. Então evita que você fique entrando muitas vezes, muito mais do que devia. Então você pode utilizar 5, por exemplo, você pode utilizar 7, você pode utilizar qualquer combinação que para você faça sentido, ok? Eu vou deixar aqui como 4 mesmo, porque para mim é um valor ok. É mais ou menos metade de uma semana, né? E não é o 3 que fica oscilando muito, então o 4 deixaria tudo um pouco mais confortável. E dessa forma você consegue operar a favor do time frame maior, tendo um sinal claro de entrada. Maurício, se eu fosse posicionar alvo, stop e tudo mais, como é que eu faria? Cara, assim, isso aqui é o mais básico, então você precisa saber isso antes de fazer a sua operação. Então, por exemplo, se fosse entrar nesse candle vermelho aqui, entrou nele, o stop é na máxima da correção, tá? Alvo pelo menos de 1,5, tá? 1 para 1, nesse caso aqui eu não acho que vale tanto a pena não. Mas se você esperou ele corrigir, retomar, virar aqui, mostrar que teoricamente terminou a correção, você teria uma boa oportunidade de venda aqui. Se você está vendo o high low virando para cima aqui, continuando vermelho, você pode entender que quando ele virar para baixo de novo, mesmo vermelho, você poderia ter uma venda, como seria aqui, tá? Então nada te impede de fazer isso. Até porque aqui, se você esperasse ele ficar verde, você estaria perdendo mais esse movimento de queda aqui, que foi um movimento muito bom. Então, você pode considerar isso. Aqui, por exemplo, ele sobe e vira para baixo de novo. Ficou esticado? Ficou, mas paciência. Isso aqui a gente não está prevendo o futuro, a gente está reagindo ao mercado. E no momento, a gente consegue ver claramente que todos os time frames estão embolados. Então aqui, a gente tem, né, durante esse período aqui, você vê que o mensal está lateral, tá? Então você tem um gráfico mensal lateral e você tem um gráfico semanal / diário lateral também. Quando que você deveria considerar operar? No momento que alguma coisa definir a direção, porque aqui tá complicado. Eu esses dias operei aqui, peguei os piores dias, esses daqui, por exemplo, foi um período de drawdown para mim, foi ruim, mas paciência, não deveria ter operado, certo? Então, no momento que o mercado virar para cima, começar a subir, o high low fizer a primeira correção, você pode executar uma compra. Se ele resolver que vai cair, o high low executar a correção para cima para depois voltar a ficar vermelho, você tem uma opção de venda. Se depois desse vídeo ainda não adiantou e você não consegue entender como funciona a tendência, o jeito é você ir na igreja, fazer uma reza braba, bater um tambor, fazer qualquer coisa, porque se desse jeito aqui não tá dando, eu já não sei mais o que fazer. Mas se mesmo assim você não conseguiu, você já tentou a igreja de tambor e não deu certo, comenta aí qual é a sua dificuldade para eu saber o que mais que eu posso te ajudar. Se você gostou desse conteúdo, o primeiro link aqui embaixo, caso você queira o curso pago, você pode entrar ali quando ele for lançado, você vai ser notificado lá, é um link do Telegram. Abre sua conta na Binance, baixa a Vector, faz os seus testes, estuda bastante. Não se esquece de sentar o like nesse dedo, porque para mim é muito importante. É isso, eu vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Valeu!